O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. À minha frente está Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe? Por que você disse pra eles que eu estou à sua frente? Pra eles terem uma noção geográfica de como a gente grava. De vez em quando a gente tá de ladinho, de vez em quando a gente tá frente a frente. Mas tem que manter a mágica da produção, entendeu? Eles não podem saber, tem que manter uma incógnita. Um dia a gente divulga um making-off do Xadrez Verbal. Ah, sim, porque todo mundo quer ver sua cara. Não, com os bloopers, com os erros de gravação. É isso que você acha, que as pessoas querem ver sua cara. Não precisa ser... Não precisa filmar minha cara. Até seu filho chora quando vê sua cara. Mentira. Martim, papai te ama. Não é recíproco. Mentira, é recíproco sim. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que nos ouvem, nos toleram, nos divulgam, nos prestigiam, mandam o seu carinho ou destilam o seu fel. Amamos todos vocês incondicionalmente. Uma das coisas mais polêmicas do último programa, teve duas. Muita gente perguntando se eu falei o termo mineiros errado, se não seria mineiradores, né, que mineiro seria quem nasce em Minas, mas mineiro é quem trabalha numa mina e o gentílico é derivado. Né, correto. Então, os dois termos estão corretos. Os dois termos estão corretos, está no dicionário. Né? Eu sei que evocar o dicionário muitas vezes soa meio pedante, mas enfim, está no dicionário. Também me corrigiram, né, que a capital do Mali é Bamako, várias pessoas fizeram isso. E me corrigiram também, falando que a capital de Oklahoma é Oklahoma City, não Tulsa. Oklahoma City, que a partir de agora parece que ela tem 15 habitantes, né? Tinha 16 e o Kevin Durant foi embora, e agora tem 15 habitantes. Que é o resto do elenco. E a capital do Mali é Bamako. Timbuktu era a capital histórica durante um momento do antigo Império do Mali, né? Então, mas fica aí o meu erro. A Adriane Almeida escreveu um recado bem legal lá no site de Xadrez Verbal sobre a relação entre burkini e feminismo, né? Colocando que o feminismo é a mulher usar a roupa que quiser, então se ela quer usar o burkini, ela usa o burkini, ponto final. Ainda nessa linha, a Maria Osana escreveu na página do Facebook do Xadrez Verbal, dizendo que ela mora em Berlim para estudar alemão. Na sexta ela foi num lago perto de Potsdam, né, onde nós tivemos a conferência de Potsdam em 1945, que selou o destino do Japão. Terra do Babelsberg, time da segunda divisão ou terceira divisão. Deve estar na regional hoje em dia, não está na segunda não. Time do meu amigo Tobias. Você acabou de inventar esse amigo. Pegou o nome mais comum possível, meu amigo Toby. E ela falou que nesse lago, em 10 metros quadrados, tinha ela de biquíni brasileiro, mulheres com biquíni europeu, eu não sei direito qual é a diferença, mas deve ter alguma, né? Mulheres de topless. Mais tecido, provavelmente. Provavelmente. Mulheres de topless, mulheres e homens totalmente peladões e uma mulher de burca. E aí eu abro aspas, e ninguém enchendo o saco de ninguém, essa cidade é bem legal. O Masashi Inoue disse que o príncipe japonês que foi esnobado pela Dilma foi o príncipe Akishino. E o Vitório mandou um e-mail bastante legal também, o Vitório Silvestre, que é atleta paralímpico do paraciclismo, mas infelizmente não foi convocado para Rio 2016, dizendo que teve um encontro durante as Olimpíadas e a gente deixou passar, de fato, deixamos, entre representantes da Coreia do Norte e o Michel Temer, e os representantes coreanos dizendo que o povo coreano está empenhado em implementar a decisão do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia para desenvolver as relações de amizade ou cooperação com o Brasil. Ou seja, os comunistas apoiam o Temer, reconhecem o Temer. E não, antes de você falar, um recado muito importante para os nossos ouvintes. Minha amiga Letícia, ela está fazendo uma matéria sobre os 15 anos do atentado de 11 de setembro. Então, se vocês conhecem algum brasileiro que estava em Nova York naquele momento, que conhece alguém que estava no World Trade Center, que infelizmente tenha perdido um amigo, um parente, alguma coisa assim, ou alguém que tenha se machucado, não sei... Por favor, entrem em contato. Se vocês não quiserem se expor, não precisa postar no Facebook, no Twitter, nem nada.
pode mandar um e-mail para xadrezherbal@gmail.com. Eu vou passar o contato para ela. Ela trabalha em uma das maiores mídias do país. Não vou revelar o nome, mas está aí tentando ajudar a Letícia. Nossos ouvintes são incríveis, são milhares de ouvintes, dezenas de milhares, e eles sempre nos ajudam. Então fica aí esse pedido. E só um ouvinte que mandou um e-mail também, uma lamentação. Ele falou que ele é carioca e nunca tinha visto problema nas pizzas do Rio. Só que ele nunca experimentou nenhuma pizza fora do Rio. Então, Vinícius, amplie os seus horizontes gastronômicos, viu? Então, algumas pessoas comentaram, né, sobre essa rixa regional. E, como eu disse, tem um erro conceitual quando eles falam em pizza do Rio, porque no Rio de Janeiro não tem pizza. No Rio de Janeiro tem simulacro de pizza. Falar em pizza do Rio de Janeiro... não, eu não vou comprar briga com mais regiões do nosso querido Brasil. E antes de passarmos, uma mensagem que chegou pelo Facebook, pela página do Xadrez Herbal, do Felipe Teixeira Valente. Felipe com a grafia correta, linda, grega, filosófica, com I, dizendo que mora em Medellín há 1 ano, e ele também morou lá em 2012. Ele gosta muito de quando falamos de América Latina, então ele vai gostar do programa de hoje, porque o programa de hoje é a maior parte América Latina. E ele fez algumas observações dizendo que o acordo de paz é só mais um dos reveses que o ex-presidente Uribe sofreu recentemente, com questões de corrupção e tudo mais, dizendo que você disse que Bogotá está 1 hora antes de Brasília, mas na verdade são 2, mas é um erro que pode acontecer em todos os casos. Ele dizendo que os 8, e aí uma coisa muito interessante, né, é que ele colocou, já que ele mora lá, ele colocou em perspectiva aqueles 8 milhões de pesos que a gente mencionou, que se os ex-guerrilheiros por 2 anos se mantiverem na linha, eles receberão esse investimento do governo colombiano, desculpem, dizendo que 8 milhões de pesos não é tanta grana assim, colocando que, por exemplo, em Medellín, se você morar de aluguel num apartamento e mais serviços de água, luz, gás e internet, você vai gastar só nisso mais ou menos 1 milhão de pesos por mês. Óbvio que Medellín é uma cidade grande, deve ter toda uma questão de ter um custo de vida mais alto que a zona rural, que é onde a maioria das Farc opera, mas está aí um pouco de perspectiva do que são 8 milhões de pesos colombianos na rotina do povo colombiano. E, para variar, só para manter a tradição, como vocês notaram, eu leio tudo que vocês mandam, só que está complicado de responder. Eu preciso de um dia de 36 horas, na verdade eu preciso de um clone. Um abraço para o nosso ouvinte Murilo Benício. Então você pode passar aí para o giro de notícias. Bom, então, bora lá. Caralho, que desânimo. Não, que isso você já entendeu. Giro de notícias. Notícia do último sábado, 27 de agosto. Japão promete investir 30 bilhões de dólares na África durante os próximos 3 anos. Nós tivemos a conferência, a cúpula Japão-África em Nairobi, no Quênia, capital do Quênia, com a presença do Shinzo Abe, né, o cosplay de Super Mario mais famoso do século XXI. E nós tivemos esse compromisso japonês de investimentos de 30 bilhões de dólares, incluindo aí 10 bilhões apenas para obras de infraestrutura. A cúpula envolveu diversos países africanos, não apenas o Quênia. Ela foi mediada pela ONU, União Africana e Banco Mundial, lembrando que a União Africana reúne basicamente todos os países do continente, exceção de Marrocos, que se retirou, mas quer voltar novamente. E porque uma coisa muito interessante para a gente ficar de olho nesses próximos 3 anos é o seguinte: nos últimos anos, o grande investidor da África é a China. A China hoje ela é dona de praticamente metade das grandes obras, dos grandes investimentos que ocorrem no continente africano. Estamos falando desde obras de metrô, por exemplo, o metrô de Lagos, que está sendo construído, é totalmente financiado pelos chineses, até contratos, inclusive, armamentistas. Inclusive, é uma outra polêmica dessa semana, que talvez vá parar na ONU, embora acho difícil.
que armas fornecidas pela China ao governo do Sudão do Sul foram parar na mão dos rebeldes ligados ao vice-presidente. Então, o Japão busca, inclusive, contrapor o seu rival regional, seu rival geopolítico, rival histórico, inclusive aí na disputa pela África, pelos investimentos na África. Notícia também do sábado, do último sábado. Soldado turco é morto na Síria durante ofensiva contra o Estado Islâmico. Então, aproveitar aqui nesse esse giro de notícias, né? Colocamos aqui algumas notícias sobre a Turquia, sobre o nosso querido Erdogan. Essa do sábado foi a primeira, né? Então, apenas para repercutir um pouco mais, a Turquia afastou mais 820 militares, né? Os números totais agora, dentro do expurgo pós-tentativa de golpe, ou autogolpe, ou contragolpe do Erdogan, é de que nós tivemos 4.451 militares afastados, nós temos 20 mil presos políticos, 543 juízes e promotores também foram afastados nessa semana e 80 mil funcionários públicos estão suspensos suas funções. Uma coisa que achei muito interessante, que até me assustou um pouco, dentro dos 4.451 afastamentos de militares, tem 151 generais. Primeiro, como é que um país tem tanto oficial superior assim? E segundo, sobrou algum general? Porque assim, eu acho que esse termo aqui deve ser de oficiais generais. Então deve ser general, almirante, brigadeiro, todos. Então um erro de tradução? Não, pode ser. Acho que na verdade é uma generalização só. Mas eu me pergunto se sobrou algum. Além disso, nós tivemos, olha só que surpresa, né? Um editor de jornal preso, né? O Dincer Gökçe, editor do Hurriyet, que é um dos principais jornais da Turquia, e o site deles é um dos principais sites para você acessar, porque tem a versão em inglês também, acusado também de ser associado ao Fethullah Gülen, né? Daqui a pouco o Erdogan vai prender ele mesmo, né? Por ser associado ao Gülen. E a Turquia bateu cabeça com os Estados Unidos, seu aliado da OTAN, porque os Estados Unidos anunciaram que a Turquia teria chegado a um acordo mediado pelos Estados Unidos para não atacar posições curdas no norte da Síria. O governo turco negou isso e disse: a Turquia é um Estado soberano, um Estado legítimo. Sugerir que ela está no mesmo nível de uma organização terrorista e que há conversas entre eles, que um acordo entre eles foi atingido, é inaceitável. Lembrando que ele falou isso em relação aos Estados Unidos. E tropas turcas entraram em território sírio, com protesto do governo sírio, como a gente falou semana passada, e ajudaram a retomar a cidade de Jarabulus, que estava em posse do Daesh, e começou uma série de ataques contra as posições curdas, né? A Turquia vai fazer de tudo para evitar que os curdos consigam o seu próprio país. Notícia do último domingo, 28 de agosto. Europa pode ir pelo ralo se Brexit for mal gerido, diz ministro alemão. Eu não sei como é pelo ralo em alemão. Vários dos nossos ouvintes certamente sabem, como o nosso querido Fernando, a Giovana, mas não, né? Não, e se não tiver a tradução literal, uma expressão equivalente. Eu não sei. Não sei. O ministro de Economia alemão, o Sigmar Gabriel, disse que a União Europeia pode ir pelo ralo, né? Ele disse: o Brexit é ruim, mas não vai nos machucar tanto economicamente como alguns temem, que foi uma coisa que a gente mencionou aqui também. É mais um problema psicológico e é um enorme problema político. Agora precisamos ter certeza de não permitir que o Reino Unido mantenha as coisas agradáveis, por assim dizer, em relação à Europa, ficando sem nenhuma responsabilidade, porque senão podem ver a Europa como um continente instável. Então tá aí, né? Os custos do Brexit são mais políticos e de imagem do que econômicos propriamente ditos. Na verdade, economicamente, acho que o Reino Unido mantenho que quem perde é o Reino Unido e o povo britânico.
Notícia da última terça-feira, dia 30 de agosto. Estado Islâmico anuncia a morte de seu principal porta-voz. O Abu Muhammad al-Adnani, que tinha por volta de 40 anos, alguns dizem 39, outros 40, mas enfim, duvido que alguém ache a certidão de nascimento dele, foi morto em ataques a Alepo. Ele que estava em Alepo, que está cercada e é um dos últimos bastiões tanto do Daesh quanto da resistência, entre aspas, democrática síria. E o Adnani, ele foi, para quem acompanha, né, o Xadrez Verbal, para quem acompanha os professores Daniel e Tanguy, foi tema de um áudio meu, algum tempo atrás, que eu postei lá, que ele foi o revolucionário do uso das mídias sociais pelo Daesh, do uso de impacto midiático de ataques terroristas, de atos de violência, né, as execuções de reféns e tudo mais. Então, ele é talvez a perda mais importante que o Daesh tenha sofrido até agora. E ele estava liderando a nova agência de inteligência, digamos assim, do Daesh, né, que seriam os 007s do terror. Então, essa perda vai ser bastante interessante de ver, porque o Daesh estava perdendo território, literalmente, e estava, então, focando suas operações em ações midiáticas e de inteligência, e tem que ver como é que vai ficar isso a partir de agora com a morte do Al-Adnani. Vou passar agora para a coluna aberta. Coluna aberta. New York City, summer sweat. And the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. Após encontro, o presidente do México classifica Trump como grande ameaça. Vá. Você precisou ver isso pessoalmente. Então, Matias, sabe aquela situação que acontece muito em filme americano de sessão da tarde? É que tem um moleque que sofre bullying na escola. Aí os pais decidem que aquela situação não é inaceitável, não é civilizada. Colocam ele no karatê. Não, ele não colocam ele no karatê. Nem no wrestling. Mas... aí os pais conversam, decidem que aquela situação é inaceitável e combinam um dia para eles passarem juntos, né, uma tarde, né, brincando no sábado, na casa do garoto que sofre bullying. E aí o garoto que faz bullying, tipo, passa o dia na casa do menino dando cuecão nele. Foi basicamente isso que o Penha Neto fez, só que com ele mesmo. Ele falou: olha, Trump, você gosta tanto de xingar o México? Cola aqui. Vem aqui, vem falar mal do México aqui. Agora, falando sério, né? Vamos aqui primeiro a parte factual. O Penha Neto convidou o Donald Trump e a Hillary Clinton para visitarem o México e terem conversas com ele, tanto a portas fechadas como, né, pronunciamentos à imprensa. Estava lá o púlpito, né, com o símbolo da República Mexicana, né? Então, ou seja, uma conotação completamente oficial. A Hillary ainda não teria respondido, porque os compromissos eleitorais atuais da Hillary são longe do México, digamos assim. E vamos dizer que o eleitorado latino dela já tem uma fatia muito representativa. Ela não precisa se esforçar para conquistar eleitores latinos, né? E então... Não por méritos próprios. Exatamente. Mas o Trump aceitou e o Trump foi ao México. E eles teriam tido uma conversa em portas fechadas e depois palavras perante a imprensa. Em portas fechadas, eles teriam conversado sobre o muro, né, que o Trump disse que vai construir na fronteira com o México. O Trump disse na coletiva de imprensa que eles não conversaram sobre o assunto. E aí, o Trump, assim que chegou nos Estados Unidos, disse: a gente conversou sobre o muro e eu disse que ele que vai pagar. E aí ele
no comício com os eleitores dele, disse: quem vai pagar pelo muro? E aí todo mundo gritou: México! E isso é sério, tá na internet logo a verdade. E não é a primeira vez. Então, né, tá na internet. Agora, o Peña Neto, depois disso, tuitou que o México não pagará pelo muro, que o Trump não tem um discurso amistoso e que o Trump é essa ameaça, né, que estava na manchete. A questão é, durante a coletiva, ele tratou o Trump super bem e principalmente permitiu o Trump contradizer tudo que ele falou depois. Na hora da coletiva de imprensa, quando os dois estavam ali juntos ao mesmo tempo, o Trump falou: a gente não conversou sobre muro, o Peña Neto é uma pessoa sensacional, um grande homem, né, abro aspas aqui, foi uma honra esse convite e tudo mais. E aí depois do encontro, ele mudou todo o discurso e o Peña Neto na hora não tinha feito nada, né? E aí, primeiro, se o Trump virar presidente dos Estados Unidos e o Peña Neto toma essa atitude de convidá-lo para conversar e chegar num ponto comum, perfeito, palmas pro Peña Neto. Só que, nesse momento, o Trump é um empresário candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele não tem absolutamente nenhum posto oficial, ele não fala pelo governo dos Estados Unidos, ele não teria motivo para ter uma relação formal, um encontro formal com o presidente do México. Se o presidente do México quer ligar pro Trump, Trump, vamos trocar aqui uma ideia, é uma coisa, mas ele recebeu o Trump com caráter oficial, com uma coletiva de imprensa, com o brasão da República Mexicana, bandeira estendida, tudo mais, já é um pouco de exagero. E o Peña Neto foi muito, mas muito criticado dentro do México. Por quê? Primeiro, ele levantou defunto. E novamente, a popularidade dele já não é alta. Sim, né? E ele, né? Caros ouvintes, se você tem um peso na consciência, que você colou num trabalho de faculdade, que você colou naquela prova de física do primeiro colegial, anotando a fórmula do Bhaskara embaixo da carteira. Um abraço para minha professora Evelyn, que foi minha professora de física no colégio. Não, vamos elevar isso. Se você colou no seu TCC, no seu TGI, enfim, como a sua você ainda pode ser chamava. Presidente. Explica, Matias. Bem, o trabalho de conclusão de curso do Peña Neto foi revelado esses dias que tem mais de 80% dele é plagiado. 80% é bastante. É considerável. 80% pega mal. Então tá aí, deixa eu até achar qual que é a área de atuação dele. Então aí, voltando aqui, então assim, o Peña Neto, ele deu audiência pro Trump, o Trump que estava mal nas últimas pesquisas, inclusive. O presidente mexicano, né, como você disse, ele está com 20% de aprovação dentro do México. O crescimento do narcotráfico teria sido o crescimento da taxa de homicídios relacionados ao narcotráfico no último ano teria sido de 16%. O Peña Neto, ao receber o Trump, bajulou o Trump. Sabe, ele bajulou o cara que faz bullying contra o país e o povo dele. E assim, quando eu digo bullying, eu tô pegando leve, porque o Trump disse que os mexicanos são criminosos e estupradores, né? Então assim, isso não é exatamente bullying. E a universidade, no caso, é a Universidade Pan-Americana, a escola de direito, né, da Universidade Pan-Americana, e a tese do Peña Neto se chamava El Presidencialismo Mexicano e Álvaro Obregón, levado ao cabo publicada, né, em 1991, quando ele se graduou. Porque ainda não tinha Google, então não tinha como checar, né? Já falaram disso da Dilma, já falaram disso do Serra, já falaram isso, acho que do Mercadante, agora tem um Peña Neto. Daqui a pouco a gente descobre, né, que o Obama é um holograma. Mas, então, voltando aqui. Ele disse que o que houve entre Trump e o povo mexicano foi um mal entendido. E só me corrigindo também, não era 80%, mas 29%. Mesmo assim, é praticamente um terço do trabalho. Se alguém fala que seu povo é estuprador e criminoso e quer construir um muro na sua fronteira, você vai lá e diz que é um mal entendido
recebe essa pessoa. E aí diz, não, se você quer construir um muro, tudo bem você achar que a gente é animal. Só que você paga pelo muro. E aí o Trump fala tudo bem você acabar com a nossa soberania. Tudo bem que a gente depende, 80% da economia mexicana está diretamente atrelada à economia americana por conta do NAFTA, inclusive. Né? Lembrando que assim, não faz sentido você colocar um muro quando você tem um tratado de livre comércio com outro país, né? Mas enfim... né, por isso que eu digo que assim, as pessoas que se identificam como liberais, e no Brasil o termo liberalismo tem uma classificação muito mais à direita, defender o Trump é uma coisa imbecil, porque a última coisa que um liberal defenderia é um muro. Ainda mais do ponto de vista econômico, já que o próprio Trump é protecionista pra caralho. Ó o palavreado. Desculpa. Põe um pi depois, Leandro. Então assim... o Trump ele é um conservador nacionalista, enfim. Mas o fato é, o Peña Neto pisou muito no tomate ao chamar um candidato à presidência dos Estados Unidos para ter esse tratamento todo, essa bajulação toda, sendo que o cara depois continua com esse discurso. Então, assim, o Peña Neto pisou bem na bola, ajudou o Trump no fim das contas, né? Porque o Trump, o eleitorado do Trump agora vende a imagem de que olha como o Trump ele é da hora, o presidente do México teve que carregar para ele, teve que chamar ele para implorar para não fazer um muro. Olha que poder de persuasão. Entendeu? Então assim, ele é um negociador desse que a gente precisa. Ele só ajudou o Trump, que era o contrário do que ele pretendia. Então tá aí, né? E um abraço muito especial para nosso ouvinte Marcele, lá do Rio Grande do Sul, que bateu boca com um monte de mexicano no Twitter, porque cornetou um tweet do próprio Peña Neto e acho que ela não esperava que ia ter muito feedback do povo mexicano. Então, mas tá aí, né? Sobre México e Trump. Atitude correta, viu, Marcela? Marcele, perdão, apoiamos. Vamos passar agora para as efemérides semanais. Glistening sky tops to the filth on the ground, just bang and explode all over Times Square. 3 de setembro de 301, há 1715 anos atrás, era fundado o estado de San Marino. Não era estado, não era estado, né? Foi fundado o monastério de San Marino. E San Marino hoje se considera o país independente que existe há mais tempo, né, de forma ininterrupta, e também se coloca como a república mais antiga do mundo, já que San Marino era uma cidade-estado republicana na Itália, como era muito comum na Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, né, Siena, na Modena. Península Itálica. Na Península Itálica, né? Mas foi fundado o Mosteiro de San Marino, que deu origem ao estado de San Marino, onde nós tínhamos o GP, o GP de San Marino. Então tá aí o registro do... O que eles tem um pouco de propaganda, né? Até porque San Marino, do ponto de vista externo, é muito ligado à Itália, mas tem 30 mil habitantes, pouco mais de 30 mil habitantes, entendeu? Deve ter bairro de São Paulo com mais gente. 3 de setembro de 1971, há 45 anos, era declarada a independência do Catar. O Catar, que era um protetorado britânico, tinha autonomia interna, porém, em assuntos externos, concedia sua soberania ao Império Britânico. Né? Inclusive, se vocês olharem a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth na década de 50, vocês vão ver vários sheiks e vários príncipes árabes, tudo mais, tudo daqueles dos países do Golfo que eram parte do Império Britânico, eram protetorados britânicos. Porém, em 1971, o Catar decidiu, de comum acordo, seguir seu caminho de forma independente e hoje é uma ditadura, né, em bom português. 30 de agosto de 2001, há 15 anos, ocorreram as primeiras eleições legislativas no Timor-Leste para uma constituinte. O Timor-Leste que foi ocupado e dizimado pela Indonésia,
no final da década de 1990, começou seu processo de independência. Em 2001, tivemos a sua convocação para uma constituinte. Parte desse processo de independência foi coordenado pela ONU, numa missão chefiada pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello. E um grande abraço para José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz, timorense. Sei que ele é nosso ouvinte, brincadeira, provavelmente não é, infelizmente, mas uma das pessoas mais sábias que eu já tive o prazer de ouvir na vida. Um abraço para o nosso colega de faculdade, o Carlos Eduardo Hessler, que esteve no Timor-Leste atuando como professor. Ah, é? Não sabia disso. Vulgo Cadu do basquete. O Cadu do basquete. Vamos passar agora para o match. Opositores venezuelanos protestam contra Maduro nas ruas de Caracas. Então, o nosso programa hoje ele é latino-americano. Os 3 principais blocos é um giro do norte do continente, do norte da América Latina até o sul. E agora a gente vai falar das crises no continente, especialmente na América do Sul, que não envolvem diretamente o Brasil. Começando pela Venezuela, né? Nesse final de semana, na quinta-feira, nós tivemos o maior protesto nas ruas de Caracas contra o governo do Maduro. Aí é aquela coisa, né? Que aqui no Brasil a gente brinca, né? Que os organizadores dos eventos, e pode ser qualquer evento, né? Pode ser parada do orgulho gay, pode ser marcha para Jesus, pode ser manifestação, dizem que vai ter 1 milhão de pessoas. Aí o Datafolha vai dizer que tem 500 mil de pessoas, e aí a PM vai dizer que tinha 15 pessoas. Lá, no caso venezuelano, os organizadores da marcha Tomada de Caracas dizem que tinha 1 milhão de pessoas nas ruas. Já o governo disse que tinha 30 mil. Tem uma leve diferença entre 1 milhão e 30 mil. Assim, tem uma pequena diferença de 970 mil pessoas. É coisa pouca. Então, assim, a gente fica aí no meio, né, pra não... Faz a média. né? Pra pagar de isentão, a gente fica no meio. Mas se bem que no caso venezuelano, a gente não é isentão. A gente vive falando mal do Maduro. E do governo... como é que a UEA chama? O ditadorzinho. O ditadorzinho. O protesto foi contra a situação de abastecimento de alimentos também na cidade de Caracas, mas a principal pauta do protesto era a demanda pela realização do referendo revogatório. Lembrando aos nossos ouvintes que a Constituição venezuelana, que foi implementada pelo Hugo Chávez, ela foi referenciada por um referendo popular, fica péssimo, mas desculpem. Nós temos a possibilidade de digamos assim, impeachment popular. A oposição já coletou as assinaturas necessárias para a abertura do processo do referendo revogatório. Agora, a oposição precisa coletar as assinaturas correspondentes a 20% do eleitorado para abrir o processo de referendo revogatório, que aí seria uma espécie seria um referendo, né, como se fosse uma eleição, em que todo o eleitorado vai dizer se quer ou não a continuidade do governo Maduro. O processo agora está nessa segunda fase que nós mencionamos. A oposição entregou as assinaturas, a Justiça Eleitoral venezuelana desconsiderou várias dessas assinaturas por serem ilegíveis, por serem de pessoas que já estariam mortas, de pessoas que assinaram 2 vezes, porém atingiu o número suficiente para chegar à segunda fase do processo revogatório, que agora está, digamos assim, esperando a autorização da Justiça Eleitoral venezuelana. Agora, o que aconteceu? Nesse processo dessa marcha opositora, nós tivemos, obviamente, como parte da organização e como parte da manifestação, a participação de diversos
membros da Assembleia Legislativa venezuelana da oposição, de partidos da oposição. E por conta disso, o nosso nem um pouco querido Maduro pediu ao Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, que é como se fosse o STF deles, por assim dizer, que suspenda a imunidade parlamentar das pessoas que participaram dessa manifestação. Por quê? Porque essa manifestação seria parte de uma tentativa de golpe de Estado e que teria pedido por uma intervenção estrangeira, né? Não sei, né? Mas sei lá, se tinha alguém com uma faixa pedindo pro Brasil salvar a Venezuela, para os Estados Unidos salvar a Venezuela, uma coisa assim. E aí em inglês de preferência. Em inglês, obviamente, né? Que nem aqui. E aí abrimos aspas, né? Pedi que preparem um decreto constitucional para consulta à Sala Constitucional sobre a suspensão da imunidade de todos os cargos públicos, começando pela imunidade parlamentar na Venezuela, caso seja necessário para manter a paz e para combater o golpismo. A imunidade parlamentar não está criada para violar a Constituição, para cometer crimes, para chamar a uma intervenção estrangeira, dizendo que isso se insere, inclusive, naquele estado de emergência que foi decretado em janeiro desse ano e que nós repercutimos bastante aqui, que dá muitos poderes ao Maduro. Essas informações são da AFP. Agora, lembramos aos nossos ouvintes que a Suprema Corte venezuelana, ela é, em sua imensa maioria, formada por juízes adeptos do chavismo. Inclusive alguns nomeados de forma, como é que eu posso dizer, de forma exclusiva pelo Maduro, né? Aqui no Brasil, por mais que muita gente faça críticas ao STF, eles vão também cobrar os seus legisladores, porque quando a Dilma, o Lula, o FHC, o Collor apontaram alguém para o STF, esse nome é aprovado no Legislativo. Não é assim, vou apontar aqui quem eu quero. Então, mesmo nomes muito polêmicos, como o mais recente, o Dias Toffoli, por não ter um currículo necessário ao STF, digamos assim, embora ele tenha, atualmente ele seja bastante antigovernista, né? É curioso isso. Ou então, na década de 90, o Bandeira de Mello, porque ele era primo do presidente, né? Mas são nomes que são aprovados pelo Legislativo. Na Venezuela, os últimos nomes apontados para a Suprema Corte não tiveram esse processo, foram nomes exclusivos do Executivo. E, inclusive, nós tivemos vários embates entre judiciário e legislativo na Venezuela, por conta da suspensão ou não de mandatos. Então, o Maduro pedir isso para a Suprema Corte venezuelana é um indício de que ele pode conseguir isso, inclusive, né? E o principal alvo seria o opositor Henry Ramos Alupe, que discursou nessa manifestação e disse que o seu discurso teria sido foi classificado pelo Maduro como sendo racista, violento e fascista. E aí, olha só, o Maduro é biruta. Desculpa, foi formada uma comissão de especialistas jurídicos nacionais e internacionais, psiquiatras, sociólogos e psicólogos para estudar o discurso do Henry Ramos Alupe. Ou seja, ele quer juntar psiquiatras e psicólogos que digam que o discurso do cara é psicopático, alguma coisa assim, né? Sem chegar perto deles. E, além disso, essa manifestação de opositores na Venezuela contou com a presença de 2 deputados equatorianos, que no Equador são opositores ao Correa. Lembrando que no Equador nós teremos eleições agora em 2017, na qual Correa não poderá participar. Nós tivemos um referendo constitucional no Equador que passou, porém, em respeito, como o Correa assumiu o mandato valendo a antiga ordem constitucional, ele não pode ser candidato e não será candidato. Ou seja, o Equador, embora seja um governo de esquerda, embora seja um governo próximo ao Maduro, não dá para dizer que é um governo autoritário como é o do Maduro.
por mais poréns que você possa ter, você, nosso ouvinte, possa ter em relação ao Equador e ao Correa, não dá para colocar ele na mesma categoria do Maduro. A questão é, 2 deputados opositores equatorianos foram à Venezuela para se encontrar com opositores do Maduro, assim como nós tivemos vários parlamentares brasileiros indo para lá recentemente, né? O Écio Neves foi um deles, não foi? Sim. O Aloysio Nunes também, e esses dois... Se eu não me engano, o Caiado também. Eu lembro do Écio Neves e do Aloysio. O Aloysio Nunes eu lembro bem porque ele foi, inclusive, por conta da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E esses 2 deputados são o Henrique Cucalon e a Cíntia Viteri, que é considerada uma pré-candidata para o ano que vem. E eles foram expulsos da Venezuela, dizendo que tiveram os passaportes apreendidos, pois eles não estavam ali como para participarem de manifestações contra o governo. Eles estavam ali como cidadãos comuns equatorianos e não poderiam ter tomado parte nessas atividades. E eles pretendiam visitar o Leopoldo Lopes, que está preso. Lembrando que o Leopoldo Lopes também não é flor que se cheire, né? A gente sempre faz questão de lembrar isso aqui, né? Que ele é o líder da oposição ao Maduro, radical. A oposição radical que teria envolvimento com luta armada e com narcotráfico também, né? É aquela coisa, né? Se gritar, pega ladrão. Então, na Venezuela, nós temos agora esse suspense, digamos assim. Nós tivemos essa grande manifestação e os nossos ouvintes ficam à vontade para ver as fotos no Google Imagens e decidirem por si só quantas pessoas tinha, né? Se vocês chutarem um número entre 30 mil e 1 milhão, vocês podem acertar. Ou seja, tá valendo qualquer chute. Teremos agora, além dessa manifestação, teremos o suspense se o Maduro vai conseguir suspender a imunidade parlamentar de parlamentar. Suspender a imunidade parlamentar de parlamentares ficou ótimo também, né? Tô maravilhoso hoje na redundância. O que poderia, em último caso, levar ele, por exemplo, a querer prender deputados, prender até às vezes de forma autoritária, digamos assim. Então, mais observações sobre a Venezuela, meu caro Matias? Só lembrando que, além dos senadores que a gente citou, o Agripino Maia também esteve naquela visita ao Leopoldo Lopes em junho do ano passado. Foi o Leopoldo Lopes, não foi o Capriles? Não, eles foram visitar o Leopoldo Lopes. Ah, que beleza. A tentativa de visita. E então agora vamos atravessar a fronteira e vamos, assim como no último programa, repercutir um pouco mais do trabalho sensacional que a Silvia Colombo, da Folha, está realizando em Bogotá, capital da Colômbia, sobre a questão do acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. E nós tivemos, nessa semana, a coleta coordenada, né, pelo ex-presidente Uribe, e a gente cantou essa bola aqui, pelo senador Ivan Duque e pelo ex-candidato à presidência Ivan Zuluaga. Eles coletaram 1,3 milhão de assinaturas por todo o país contra o acordo de paz, né, que tem o nome oficial de Ato Legislativo para a Paz, entre o governo colombiano e as Farc. Isso representa cerca de 2% da população colombiana, que é atualmente de 47 milhões. Mas em relação ao eleitorado, quanto é que dá? Procura aí. Procura aí enquanto eu finjo que entendi alguma coisa aqui. Então, nós temos aqui, no caso colombiano, lembrando que o acordo vai precisar passar por um plebiscito, por um referendo, no dia 2 de outubro. A campanha já começou. O Uribe discursou dizendo que defender o não é um ato de resistência civil e que esse ato legislativo não pode ser aceito porque é uma substituição da Constituição. Ele atropelaria os poderes que a Constituição atribui ao presidente da Colômbia. Disseram que irão apelar para cortes internacionais, como a Comissão de Direitos Humanos da ONU e até a Corte Penal Internacional em Haia, embora eu ache que o tribunal, embora eu ache que o TPI não se enquadre muito nessa situação, mas eles também podem, eu acho que eles teriam mais chance de boas repercussões se fossem para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas dizendo que isso viola os direitos humanos das vítimas, alguma coisa assim, mas fica aí a questão.
E um dos principais pontos, que também é muito polêmico, que a gente cantou essa bola também, e que não entra nessa questão da questão das vítimas de direitos humanos, mas entra numa questão política, é que nós teremos uma cota de cadeiras no Congresso Nacional colombiano para ex-membros da Farc nas 2 próximas eleições. Então, mesmo que as Farc elejam, por exemplo, um deputado, as Farc terão 5. E os outros 4 serão apontados diretamente pelas Farc. Ou seja, não precisando ser pessoas que passem pelo crivo popular. Está bombando na Colômbia a hashtag "Yo no me trago esse sapo", não engulo esse sapo, e o referendo precisa ter participação de pelo menos 13% do eleitorado. São 32 milhões de votantes na Colômbia. Lembrando que o voto não é obrigatório no país. São 32 milhões de votantes, então 1,3 milhões vai dar... quase 5%. Por aí. E precisa de 13%, no mínimo, durante o referendo. E uma pesquisa do Instituto da Texco para o jornal El Tiempo dá 39% para o sim e 27% para o não. Então, essa questão na Colômbia, essa coleta de assinaturas em protesto ao acordo, ela deixa bem clara que esse não vai ser um tema fácil de lidar. Mesmo que seja aprovado pelo voto popular, ainda vai ter muita gente descontente, e a gente sabe bem que eleições apertadas podem resultar em crises políticas, né? Além disso, mostra não só a questão de revolta, de revolta não, mas de discordância popular, mas também a questão político-partidária. E, inclusive, o próprio Santos, que com esse tratado de paz a sua maior... vai ser o seu maior feito, caso for concluído. Ele foi eleito num pleito apertado. Também teve pouco mais de 50% dos votos no segundo turno. Então você vê que está muito longe de ser um consenso na sociedade colombiana, tanto o próprio Santos, quanto o Uribe, quanto esse acordo de paz. E convenhamos, por mais que a gente fale, a gente coloque em perspectiva que 5% do eleitorado pode não parecer muito, mas assim, primeiro, 5% do eleitorado teria decidido a última eleição aqui no Brasil. Segundo, você coletar 1,3 milhão de assinaturas, e tem a foto na matéria da Silva Colombo, inclusive, que são assinaturas físicas, não é abaixo-assinado no Facebook, entendeu? Pelo fim do Zorra Total, alguma coisa assim. São assinaturas físicas, é uma pilha enorme de papéis. Então, também não é uma tarefa fácil. Então, o que eu quero dizer com isso tem gente engajada, tanto pelo sim quanto pelo não. Vai ter gente fazendo campanha organizada em relação a isso. E, numa nota, né, que triste, digamos assim, mas que denota o tamanho desse problema na Colômbia, é que o próprio Santos disse que a aprovação do tratado, do acordo de paz com as Farc, é imprescindível para a Colômbia poder, inclusive, conseguir fazer a contabilidade de mortos e localização de túmulos, de ossadas, né? Esse é outro problema que acontece muito em zonas de conflito. Na América Latina nós temos vários episódios desse, né? De pessoas que somem, desaparecidos políticos, pessoas mortas por movimentos armados. Então a Colômbia não sabe direito sequer quantos mortos no total resultaram esse conflito. E o Santos colocou que esse acordo é imprescindível para isso. Óbvio, é uma cartada também emocional, né? No sentido de, olha, se você teve um filho, um parente que morreu nesse conflito, você não sabe onde estão os restos mortais dele, então vote a favor... Óbvio, ele não falou isso com essas palavras, né? Mas vote a favor do acordo de paz para podermos solucionar isso. Mas é uma questão dramática, inclusive, para muita gente, né? Então, é um assunto até desagradável de se tocar.
Mais observações sobre a Colômbia, meu caro Matias? Não, então Passamos adiante. A gente pega um busão, vai até o Paraguai, só pra... 2 dias de viagem. Mas não tem trem. É. Tá, a gente pega um avião, então tudo bem, vai. Você quis ser chique, você tem milhas aí, você tem fidelidade Latam. No Paraguai nós tivemos a morte de 8 militares da Força de Tarefa Conjunta, que é considerada uma tropa de elite das Forças de Segurança paraguaias, e eles teriam sido emboscados num ataque pela guerrilha EPP, Exército Popular Paraguaio. Esse ataque foi perto da região de Arroito, no departamento de Concepción, que é uma área que, segundo o governo paraguaio, é marcada pela presença da guerrilha EPP, e eles teriam bloqueado a estrada, veículos que estavam os militares, e abriram fogo contra os militares e levaram as armas dos militares mortos. Matias, você consegue explicar um pouquinho melhor pra gente o que se trata do EPP? Bem, em linhas gerais, é uma guerrilha de esquerda que luta pela soberania nacional do Paraguai. Teve muitos conflitos, inclusive com brasiguaios, né, produtores de soja no interior do país. E nos últimos anos atribuem a essa guerrilha a morte de mais de 50 pessoas, sendo que 30 civis e 21 policiais ou militares, somando esses últimos 8 nessa semana. Lembrando que quando você coloca nessa questão dos brasiguaios e da soberania do Paraguai, que são os brasileiros que vão para o Paraguai ou para grilar terra ou para participar de comércio informal, e aí, na visão dessa guerrilha, expulsam os paraguaios de terras produtivas, de terras que seriam deles. Então é uma questão bastante polêmica, né? Porque por conta da expansão da fronteira agrícola brasileira para dentro do Paraguai. Mais observações sobre a nossa querida América Latina? Ou... Só uma notícia dessa semana também no Paraguai, que encontraram os restos mortais de Rafaela Giuliana Filippazzi, uma cidadã italiana desaparecida no Uruguai em 1977, no marco, né, do Plano Condor, e na mesma ossada estavam os restos também de Miguel Ángel Soler, cidadão paraguaio, membro do Partido Comunista do país, também desaparecido há 40 anos. Mas ela sumiu no Uruguai e acharam os restos mortais no Paraguai? No Paraguai. Que beleza. Então, bem, chama o próximo. Vamos para o cheque. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Reinabas en aeropuertos sutilmente camuflada, como estrella que no quiere, pero quiere hacerse ver. En tu mano el más moderno grito de la coctelera. Bem, nesse bloco a gente vai falar sobre a repercussão do impeachment nas relações exteriores do Brasil. Não é a primeira vez que a gente faz isso, né? Já teve o ocorrido em abril, mas agora, já que o processo é irreversível, foi sacramentado na última quarta-feira no Senado Federal, vamos falar sobre como os governos ao redor do mundo estão trabalhando essa questão. Então, antes da gente começar, algumas observações. Primeiro, né, os senadores, quando eles tiveram a possibilidade de arguição com a Dilma, e eu até escrevi sobre esse evento na página do Xadrez Herbal, do Facebook, eles tinham 5 minutos de fala, se não me engano. Mas no dia da votação, falaram 2 senadores a favor, 2 senadores contra, e todo o resto era sim ou não. Então, assim, Câmara dos Deputados, que tal botar no regimento interno de vocês uma coisa similar? Entendeu? Em nome do papagaio, em nome do Super Mario, em nome do Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie só os roots vão lembrar, né? Todo mundo paga de gamer. Aí, ouço vocês jogando não sei o que, quero ver quem me lembrar de Banjo-Kazooie.
E segundo, a gente vai falar aqui das relações entre Brasil e outros estados, ou então políticas dentro do estado, ou então organizações internacionais. Em relação aos veículos de mídia, né, a gente teve vários editoriais que foram polêmicos em veículos de mídia no exterior. Talvez o de maior destaque tenha sido o do New York Times, né, que colocou que a Dilma foi injustiçada. Que a história pode dar razão a Dilma, melhor dizendo. Isso a gente vai deixar um pouco de lado, porque primeiro é um pouco mais subjetivo, segundo, aí vai depender do veículo de comunicação, da preferência de cada um, do que cada um quer ler, né? Então tem aí vários editoriais do New York Times, El País, Guardian, Le Monde, se não me engano, a revista Bild fez um, só que dizendo que foi um processo legal. Esses que eu citei foram os mais polêmicos porque cutucaram a ferida, digamos assim, de se o impeachment teria sido ou não um golpe. A do Bild foi dizendo que foi legal, mas enfim, essa questão dos veículos de imprensa a gente vai deixar um pouco de lado também, porque senão o programa fica gigantesco. Então, para começar, a Organização das Nações Unidas, o Ban Ki-moon soltou uma breve declaração dizendo que agradece a Dilma por toda a sua relação, toda a sua colaboração com a Organização das Nações Unidas, que felicita o presidente Michel Temer e que espera que ele também coopere com as Nações Unidas. Ou seja, uma coisa extremamente protocolar, né, como era de se esperar do secretário-geral da ONU, porque ele, teoricamente, é uma figura apartidária, digamos assim, chegando ao ponto de ter que ser apolítica, embora isso seja impossível, mas isso já era esperado, apenas sacramentando que o secretário-geral da ONU disse que felicita o Michel Temer por agora ser o presidente brasileiro empossado. Uma das coisas que eu mencionei lá na página do Xadrez Verbal é que a acusação contra a Dilma, né, o que era oposição e agora é governo de fato e de direito, consumado, melhor dizendo, que antes o Michel Temer era presidente, às vezes chamado de interino, mas na verdade ele era presidente em exercício, o termo correto. Ele não queria ir para o encontro do G20 nesse fim de semana como presidente em exercício, porque ele sabia que ele não teria uma recepção tão calorosa quanto se ele for como presidente empossado constitucionalmente, que é o caso agora. E a gente viu isso nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, a comunidade internacional foi extremamente fria. Por quê? Porque você tirar uma foto do lado do Temer, por assim dizer, dá a entender que você está tomando um partido nesse processo de impeachment. E, obviamente, as principais lideranças mundiais foram muito cautelosas em relação a esse processo. Agora, o Temer foi para a China. Hoje nós já tivemos uma reunião, quer dizer, na última madrugada, né, por conta do fuso horário, nós já tivemos uma reunião de um painel Brasil-China, envolvendo empresários e o governo chinês. A China já se comprometeu a fazer investimentos bilionários no Brasil, que na verdade foi apenas a reafirmação de um compromisso assumido quando o líder chinês fez aquela tour latino-americana que a gente comentou no ano passado, num dos primeiros programas do Xadrez Verbal. Mas isso, por que eu estou falando isso? Por vários motivos. Primeiro, para explicar um pouco a pressa do Temer. Segundo, porque tem a ver com as relações exteriores do Brasil. Terceiro, porque é um reconhecimento da China, do governo brasileiro. Porque se a China fosse dizer que o que aconteceu foi golpe, alguma coisa assim, eles não iam receber o Temer numa mesa conjunta e falar, olha, a gente vai botar grana no Brasil. Não fariam isso. E porque vai ser a pauta principal do programa da semana que vem, né? O balanço do G20, tanto do Brasil quanto da economia mundial. O G20 que começa no domingo, tá, gente? Lembrando, o G20 é a reunião que envolve as 20 principais economias do mundo, mais alguns convidados, como Espanha, sempre convidada, o líder da União Africana é sempre convidado. Esse ano nós teremos o líder de Singapura e da Tailândia também, que são economias regionais, né, porque encontra na China. Então tem esse caráter triplo, essa informação. Ou seja, a China, mesmo sem pronunciamento oficial, reconhece o governo Temer, ponto final. Recebeu o Temer com uma comitiva estatal, uma comitiva oficial, então pronto. Muita gente especulava sobre os BRICS poderem ter uma reação um pouco mais hostil, mas isso é muito improvável. Por quê? Porque
especialmente China e Rússia, eles não querem que a comunidade internacional meta o bedelho nos assuntos deles. Eles não querem que digam se o Putin é ditador ou não. Então eles não vão dizer isso sobre os outros, se é golpe ou não. Rússia e China vive e deixe viver. Ou melhor dizendo, vive e deixe morrer, né? Apesar dos risos, é um assunto sério, né, que o senhor está tratando de forma jocosa. Então já demos até um spoiler do programa que vem. Agora voltamos aqui para o continente americano. No caso dos Estados Unidos, o Departamento de Estado do governo americano disse que o afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff seguiu o ordenamento constitucional e o governo dos Estados Unidos espera manter a forte relação bilateral, avançar em temas de interesse mútuo. Colocando a relação entre Estados Unidos e Brasil como essencial e, além dessa declaração por escrita, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, abro aspas, vimos notícias de que o Senado brasileiro, de acordo com o ordenamento constitucional do Brasil, votou para remover a presidente Dilma Rousseff do cargo. Estamos confiantes que continuaremos a forte relação bilateral que existe entre nossos países. Ou seja, o governo dos Estados Unidos reconhece o processo do impeachment como legítimo e reconhece o governo Temer e dá aí seus votos de boas relações entre Brasil e Estados Unidos. Continuando, próximo. Todo mundo sabe onde vai dar polêmica, né? Mas tem duas, digamos assim. A Argentina soltou uma nota dizendo que respeita o processo de impeachment e que continuará trabalhando pela integração com o país irmão. Isso é citação literal, tá, gente? Então, podem chamar os argentinos de hermanos. Respeitando os direitos humanos, as instituições democráticas, o direito internacional e buscando fortalecer a organização conjunta Mercosul. Lembrando que, recentemente, o Serra fez sua primeira viagem como chanceler, inclusive para a própria Argentina, e segundo a Mônica Bergamo da Folha, o Temer deve visitar Buenos Aires em outubro. Mas vai encontrar com o verdadeiro Macri, né? Não com aquele que ele falou no rádio. Pra quem não entendeu, ouça o programa logo depois da abertura do processo de impeachment. O governo do Chile se declarou respeitoso em relação à decisão do Senado brasileiro e expressou sua confiança de que o Brasil resolverá seus próprios desafios através da institucionalidade democrática. Agora vamos para a parte que todo mundo quer ouvir, que é a parte barraco, né? Antes da parte barraco, vamos para uma pequena anedota, e depois a gente fecha com as polêmicas, né? O embaixador do Reino Unido no Brasil, o Alex Ellis, tuitou o seguinte: socorro, em português. Socorro, alguém pode me ajudar a explicar para Londres as decisões finais do Senado sobre não cassação e as consequências? Né? Então, assim, se antes tinha a expressão para inglês ver, agora é para explicar para o inglês. Agora tem que explicar, porque tá tão, né, ficou tão confuso. E aí depois mandaram um link para ele, e aí ele respondeu assim: isso é mais complicado do que eu pensava. E assim, eu não conheço a figura do Alex Ellis. Em uma comunidade do Facebook, uma pessoa que conhece ele pessoalmente, que trabalha em Brasília, disse que ele sempre foi meio figuraça, né, que ele... A foto de perfil dele no Twitter é bem isso. Então. E que assim, que ele estaria apenas fazendo brincadeiras com o público brasileiro dele, inclusive. Né? Mas fica aí, né, um momento de Fala no meu lugar, porque não tá saindo. Descontração. Descontração, tá complicado. Então tá aí uma pequena menção, né, dessa questão britânica. Porém, a maioria dos países europeus teve um procedimento quase uniforme, que foi de soltar notas formais reconhecendo o processo de impeachment. Né? O grande teste vai ser durante o dia 20. Né, se a Merkel vai tirar foto best friend com o Temer, ou se vai, sabe, estender a mão a 2 metros de distância, como eu já vi ela fazendo.
Né? Com a Dilma ela tirava fotos estilo BFF, né? Até porque eram duas mulheres. A Merkel veio para cá, elas teriam uma boa relação pessoal. Inclusive, como eu não tenho nenhuma confirmação disso, eu nunca tinha falado disso, mas um passarinho verde me contou, né? Mas eu estava sóbrio quando estava falando com o passarinho verde, né? Embora falar com pássaros, né? Mas falando sério agora, que quando teve a abertura do processo de impeachment, a Merkel teria ligado para Dilma, pessoalmente, falar como amiga, não como chefe de governo, no caso da Merkel. No caso da Colômbia, abro aspas, o governo da Colômbia, respeitando o princípio de não intervenção em assuntos internos de outros estados, formula seus melhores votos para que o povo brasileiro, dentro do marco de suas instituições democráticas, reafirme sua vocação de progresso e liderança. Lendo nas entrelinhas, a gente já tem merda demais acontecendo aqui, estamos com o nosso, deixa vocês com o de vocês. Então, mas aí por que eu deixei o da Colômbia para agora? Porque a gente vai ter um pequeno degradê. Continua abrindo aspas para o Manuel Santos. O governo da Colômbia expressa seu reconhecimento e apreço pela presidente Dilma Rousseff, com quem manteve um entendimento fluido que enriqueceu a relação bilateral e reafirmou os laços históricos de amizade e cooperação que unem os dois países. Lembrando que a Dilma esteve na Colômbia na virada do ano, inclusive assinou um prospecto de acordo de livre comércio, envolvendo inclusive a indústria automotiva, que é um mercado muito interessante para a indústria brasileira de carros, porque hoje o Brasil tem um grande polo de indústria automotiva, porém consome muitos poucos carros. O consumo de carro no Brasil tem diminuído, né? Porque os jovens, entre aspas, já não tem mais tanto assim um sonho de ter seu próprio carro. Tanto que, assim, das pessoas que estão nesse estúdio, ao que me consta, 75% delas não tem seu carro e nem pretendem ter num futuro próximo. E não tem nem carta de habilitação. Então, mas você agora é um pai de família. Você vai fazer o quê? Você vai ficar levando o Martim por aí de bike? Não, eu tô em processo. Você vai pôr o garoto em risco, é isso? Rumo à quarta tentativa. Bicicleta é tudo coisa de comunista mesmo. Essa sua cara aí nunca me enganou. Você fala que é anarquista, mas é comunista. Aí, como eu disse, agora a gente vai começar aqui um pequeno degradê. Porque a gente vai da Colômbia, agora a gente vai pro Uruguai. O Uruguai criticou o impeachment da Dilma. Se a Colômbia reconheceu o Temer, mas elogiou a Dilma, o Uruguai já defendeu a Dilma. E lembrando do programa da semana retrasada, é que nas aparências a relação diplomática entre o Uruguai e o Brasil tinha sido resolvida. Isso mostra que ainda tem certas mágoas. Até porque, né, lembrando que o chanceler uruguaio disse perante seu congresso que o Serra teria tentado comprar o voto do Uruguai no Mercosul. Quando o cara usa essa expressão, não é porque tem alguma coisa aí. Então, a nota uruguaia disse que o impeachment foi uma profunda injustiça, uma destituição apesar da legalidade invocada e chamando a Dilma de eleita legitimamente pelo povo brasileiro. A nota uruguaia não menciona o Temer, não menciona o novo governo, ou seja, a nota colombiana se elogia a Dilma, diz, a gente conhece e espera manter boas relações com o novo governo. A nota uruguaia sequer menciona o novo governo e apenas elogia a Dilma, destacando o papel da presidente Dilma Rousseff em fortalecer a histórica relação bilateral e desejando que o Brasil alcance estabilidade e desenvolvimento dentro da institucionalidade democrática. Ou seja, como eu disse, a gente está tendo aqui um degradê. O Uruguai já falou mais grosso. Aí agora a gente vai, né, para um lugar em que já mandaram você, Matias, inclusive várias vezes, ir para lá. Algum dia. Agora a gente vai para Cuba, né, seu comunista. Então, né, vai para Cuba. O governo cubano soltou um comunicado dizendo que o que ocorreu com a Dilma foi um golpe. A nota do governo cubano diz: o governo revolucionário da República de Cuba rechaça energicamente o golpe de Estado parlamentar e judicial que foi consumado contra a presidente Dilma Rousseff.
constitui um ato de desacato à vontade soberana do povo. Não foi apresentada nenhuma evidência de postura criminosa contra Dilma. Coloca que Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiveram um crescimento produtivo com inclusão social, a defesa de seus recursos naturais, a geração de emprego, o combate à pobreza, a saída da miséria de mais de 35 milhões de brasileiros que vivem em condições desumanas e a elevação do ingresso de outros 40 milhões e a ampliação das oportunidades de educação e de saúde do povo. São amplamente conhecidos os esforços de Lula e Dilma e eles irão se opor às eventuais medidas neoliberais do novo governo Michel Temer. E o que ocorreu no Brasil é outra expressão da ofensiva do imperialismo e da oligarquia contra os governos revolucionários e progressistas da América Latina e do Caribe, que ameaça a paz e a estabilidade das nações. Vocês podem ler a íntegra da nota no seu idioma original. Todas essas notas que eu tô lendo, tá, gente? Se vocês entrarem... tem vários veículos de comunicação brasileiros, mas se vocês quiserem ler as originais, isso é público. Vocês entram... Por exemplo, as notas do Itamaraty que eu vou citar depois, vocês entram lá, itamaraty.gov.br, notas à imprensa, tem lá todas. Se vocês entrarem no site da Chancelaria Argentina, vai estar lá a nota e por aí vai, tá? Para quem se interessar mais, para quem ficar curioso por algum país específico, não sei. Então... Cuba já classifica de golpe, elogia Dilma e Lula e coloca que vai rechaçar medidas neoliberais do novo governo. Agora, no nosso degradê, vamos para o Evo. O Evo Morales, na quarta-feira, disse que o que ocorreu no Brasil foi um golpe parlamentar contra a democracia e contra o povo brasileiro. E mais, porque a Colômbia já está a Bolívia já está além nesse degradê, o Evo convocou o embaixador boliviano em Brasília para esclarecimentos. Lembrando que fazer isso é uma expressão de desagravo por parte de um governo, porque ele coloca a embaixada sob comando de um encarregado de negócios, ou seja, o governo daquele país rebaixa as suas relações com o governo que ele quer censurar. É como se você, quando briga com a sua namorada ou seu namorado, tira o status de relacionamento sério no Facebook. Né? Você pode não ter terminado, você pode não ter batido na cara, você pode não ter enfiado o pé na jaca e ido pro karaokê na Liberdade e saído às 7 da manhã, mas você deu um aviso público. Entendeu? Então você mudou as configurações de privacidade, né? Ou então você mandou aquele oi sumida pra Fátima Bernardes, alguma coisa assim, né? Então um abraço pro nosso ouvinte Luizão. Né? Cheguei a mandar pro William Bonner. Não, pro nosso ouvinte Luizão, porque ele mandou um oi sumida pra Fátima Bernardes, certeza. Tô falando do Luizão da seleção, mano. Você conhece? Ele mesmo. Amigo, Crisólia. O amante das camisas. Das camisas. Então, voltando a falar sério, né, saindo aqui da Bolívia, vamos ao Equador, que teve uma postura muito parecida com a da Bolívia. Né? O governo Correa expressou solidariedade a Dilma Rousseff, também classificou o impeachment de golpe, e diz que vai retirar o seu encarregado da embaixada em Brasília. E na última ponta do nosso degradê de reações, nós temos o Imaturo, que condenou, aí abro aspas, espera, deixa eu ver se eu coloquei fácil aqui a nota oficial. Tem a nota oficial aqui inteira, eu vou ler a nota oficial inteira. O governo da República Bolivariana da Venezuela, para salvaguardar a legalidade internacional e solidária com o povo do Brasil, decidiu retirar definitivamente seu embaixador da República Federativa do Brasil e congelar as relações políticas e diplomáticas com o governo surgido desse golpe parlamentar.
que recorreu a artimanhas antijurídicas sob o formato de crime de responsabilidade para ceder o poder pela única via que é possível à oligarquia da direita, a fraude e a imoralidade. Foi executada uma traição histórica contra o povo do Brasil em um atentado contra a integridade da mandatária mais honesta no exercício da República Federativa, do exercício da presidência da República Federativa do Brasil. Se eu quisesse sacanear, eu dizia que o Maduro disse que a Dilma é mais honesta que o Lula. E se alguém é mais honesto que o outro, então é porque ele está chamando o outro de rabo preso. E mais honesta do que ele, por conseguinte. Não, enfim, mas... E por que tá no último degradê? Porque, além... Isso que eu li, gente, foi comunicado oficial, tá, gente? Não foi um porta-voz bem louco e que depois foi desmentido. Foi um comunicado oficial, por escrito. Alguém escreveu esse negócio, alguém revisou esse negócio, alguém publicou esse negócio. Não foram só palavras ao vento, né? Como já diria o atual presidente, né? Verba volant, scripta manente, né? A escrita fica. E o Maduro, além disso, o Maduro deu outras declarações no mesmo tom, um tom bastante agressivo, né? E eu destaquei na minha leitura, né, o congelamento de relações e a retirada definitiva do seu embaixador em Brasília. E, por último, né, que não entra no degradê, é apenas uma menção, o Podemos, o partido espanhol, repudiou o impeachment da Dilma e pediu para que o governo espanhol não reconheça o governo Temer. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas a gente vai falar da Espanha no segundo bloco do Giro de Notícias, então vocês vão entender onde eu quero chegar com essa menção ao partido Podemos, que é o partido mais de esquerda na Espanha hoje, é o partido de esquerda propriamente dito. Agora vamos à reação do Itamaraty. O Itamaraty chamou seu embaixador em Caracas, após esse pronunciamento da Venezuela, como não poderia deixar de ser, e também chamou os embaixadores na Bolívia e no Equador para esclarecimentos. Porém, essa informação de que eles tiraram os embaixadores de Bolívia e Equador foi confirmada pela assessoria de imprensa do Itamaraty a jornalistas. Não está em comunicado oficial no site do Itamaraty. No site do Itamaraty nós temos duas notas. Uma em relação, que se chama Manifestações sobre o Processo Político no Brasil, datada de 31 de agosto. O governo brasileiro lamenta as manifestações de incompreensão dos governos da Bolívia, do Equador e de Cuba sobre a conclusão do processo de impedimento da ex-presidente da República. O processo foi conduzido em estrito respeito ao que estabelecem as leis e a Constituição brasileiras e constitui um exemplo que fortalece a democracia no país e na região. Os governos desses países reincidem em expressões equivocadas que ignoram os fundamentos de um Estado democrático de direito, como que vige de maneira plena no Brasil, e a respeitar os princípios e valores que regem as relações entre as nações latino-americanas. E a segunda nota do Itamaraty foi comunicado do governo venezuelano sobre suas relações com o Brasil, também de 31 de agosto à noite. O governo brasileiro repudia os termos do comunicado emitido pelo governo venezuelano hoje, dia 31 de agosto, sobre a conclusão do processo de impeachment da ex-presidente da República. Revela profundo desconhecimento da Constituição e das leis do Brasil e nega frontalmente os princípios e objetivos da integração latino-americana. À luz das circunstâncias, o governo brasileiro decidiu chamar seu embaixador em Caracas para consultas. Respirando. Então agora vamos pôr um laço nisso. Vamos fechar esse pacote. Nós temos Chile, Argentina e Estados Unidos com declarações expressas de apoio ao governo Temer, ao novo governo Temer. Nós temos Colômbia com uma expressão de apoio ao governo Temer, porém reconhecendo o valor de Dilma Rousseff. Nós temos o Uruguai, não oferecendo muito conforto ao governo Temer e reconhecendo a Dilma como legítima, mas sem usar o termo golpe. Nós temos Cuba chamando de golpe sem chamar seu embaixador de volta. Nós temos Bolívia e Equador chamando de golpe e chamando seu embaixador. E nós temos Venezuela chutando o pau da barraca. Qual o balanço que a gente pode fazer disso? E, obviamente, tivemos as respectivas reações do Itamaraty. O curioso, à minha primeira vista, é
que as notas do Itamaraty não mencionam, não teve nenhuma nota, nenhum pronunciamento sobre posições do Uruguai. E a Venezuela chegou a ter sua nota própria, devido ao tom que ela adotou, porém o Uruguai não foi mencionado, muito provavelmente porque o Uruguai não usou o termo golpe. Porém, como o Matias mencionou anteriormente, as relações Brasil-Uruguai estão estremecidas nesse momento. O Serra, que foi para a China, né? Basicamente o governo brasileiro inteiro foi para a China, né? Foi o Temer, presidente, foi o Renan Calheiros, presidente do Legislativo, chefe do Legislativo, foi o Henrique Meirelles, a autoridade fiscal, autoridade econômica, ministro da Fazenda, e foi o Serra, chanceler, além de, deve ter ido vários outros assessores e comitivas e tudo mais. Então, o Serra, durante os preparativos para a viagem, foi perguntado sobre o Uruguai, deu uma resposta bastante protocolar, dizendo que fica ao cabo aí de cada governo, cada país, mas o governo uruguaio, ele usou um tom que eu acredito que talvez fosse questão de coerência do Itamaraty responder, embora, repetindo, o governo uruguaio não usou o termo golpe, porém coloca o processo como ilegítimo, né? São termos bastante parecidos, de certo modo. Em relação a Cuba, nós tivemos apenas a nota, ou seja, não houve convocação de embaixador para consultas, mesmo Cuba usando o termo golpe. Ou seja, o que se conclui dessa questão de diferentes reações é que o Itamaraty não chamou embaixadores de volta pelo uso do termo golpe, mas como não é represália que eu quero, mas como reciprocidade a Equador, Bolívia, Venezuela chamando seus embaixadores. Em relação a esses três países, em relação ao Equador, ano que vem nós teremos relações com o Equador. Nós não temos uma relação, né, o Equador e o Chile são os dois únicos países da América do Sul que nós não temos fronteira. As relações Brasil e Equador, elas já vinham enfraquecidas mesmo com a Dilma, do ponto de vista bilateral, né, óbvio, no campo multilateral, no campo regional da Unasul é diferente. A Unasul, inclusive, apenas constando, que eu esqueci de passar por isso, a Unasul colocou que vai fazer, consultou os chanceleres que fazem parte para decidir se haverá uma reunião de emergência ou não sobre a situação brasileira, ainda não temos o resultado disso. Então, em relação ao Equador, o impacto é menor. Em relação à Venezuela, aí primeiro bravata do Maduro, é o Maduro querendo latir alto, e a Venezuela hoje, que perde com qualquer congelamento de relações, nas palavras dele, né? E pior, o Maduro agora dá razão ao Serra, porque se a gente criticou nos últimos 3 meses o Serra pelo jeito que ele conduziu as relações com a Venezuela, o Maduro agora ele falou assim, tá bom, então tudo bem, então fica aí no seu canto mesmo. Ou seja, se o Brasil antes era a gente criticava o Brasil por não ter uma postura que possibilitasse a negociação, agora é o Maduro que fechou essa porta. Uma coisa não absolve a outra, mas o Maduro que perde agora, porque o Maduro se torna cada vez mais isolado e qualquer possibilidade de negociação internacional da situação venezuelana fica inclusive mais distante. E o Serra, por sua vez, né, toma essa postura, primeiro, no caso, merecida, pelos termos que a Venezuela usou na sua nota. Você, concordando ou não com o governo Temer, há de convir que seria uma reação esperada. Então, o Serra simplesmente fez o que era esperado e contribui também para ele jogar um pouco para o seu eleitorado e chuta cachorro morto, né? Porque o Maduro hoje é quase isso. O principal problema nessas relações, nessas represálias, reside na questão com a Bolívia. Por quê? Porque a relação com Cuba, ela se mantém. E a relação com Cuba, ela é importante e estratégica hoje para todo mundo, né? Essa semana tivemos o primeiro avião comercial dos Estados Unidos pousando em Cuba em 50 anos. Cuba vai ser o menino dos olhos da economia internacional nos próximos anos, junto com o Irã. A gente já falou isso várias vezes aqui. Então as relações com Cuba, elas, por mais que elas tenham ganhado a pecha de
partidárias ideológicas com Lula e Dilma, elas são estratégicas para qualquer governo brasileiro, né? Quem retomou as relações Brasil-Cuba foi Sarney, não foi Lula, há 30 anos atrás. Então, as relações com Cuba, elas vão se manter, nem que seja pelo pragmatismo e pela necessidade. O Brasil tem dinheiro investido em Cuba, tem que manter esses investimentos, tem que salvaguardar esses investimentos. Agora, por que eu digo que a situação mais complicada vai ser com a Bolívia? Inclusive, eu repostei um texto de 3 anos atrás, porque muita gente fala, Bolívia é insignificante, Bolívia não importa. É um texto que está lá no Xadrez Verbal, que se chama Maristela Basso, Ignorância e Preconceito, sobre a Bolívia. E aí, eu tô falando que a relação com a Bolívia é importante porque eu sou bonzinho, porque eu acredito na amizade entre os povos, porque eu quero que todo mundo ouça a flauta andina, que nem o Matias faz. Não tem nada a ver com isso. É que, primeiro, a Bolívia é a nossa maior fronteira terrestre. Se 2 governos que partilham a maior fronteira terrestre, e o Brasil é um país continental, não dialogam direito, nós já temos uma situação de contrabando, de tráfico de drogas e de tráfico de armas. Se você tem 2 governos com uma fronteira dessas que não dialogam, isso só piora essa situação. Segundo, a comunidade boliviana no Brasil é uma das maiores do Brasil atualmente, é uma das comunidades que mais chega, especialmente em São Paulo, é uma das principais fontes de mão de obra de trabalho laboral, muitas vezes em condições análogas à escravidão, uma situação de grande opressão para os padrões trabalhistas brasileiros, embora para eles o ganho financeiros para essa população boliviana que não tem muita alternativa, compensa, porque eles conseguem mandar dinheiro para suas famílias na Bolívia. Então, nós temos a fronteira, nós temos uma grande comunidade e, principalmente, nós temos uma relação estratégica e um dos recursos naturais mais essenciais à economia contemporânea, que é o gás natural. E o gás natural, quando Bolívia e Brasil viram as costas um para o outro, é os dois que perdem. Por quê? E eu já te passo a palavra, Matias. A Bolívia tem grandes reservas de gás natural, porém é um país que não tem saída para o mar. Então a Bolívia exporta esse gás por terra. E o melhor meio de exportar gás é por um gasoduto, que foi construído por capital brasileiro, o gasoduto Bolívia-Brasil, que vem justamente para São Paulo. Então você que está nos ouvindo, quando você usa o seu fogão, 90% de chance que você use um gás que veio da Bolívia. Você transportar gás por terra, por exemplo, por caminhões para exportar por Antofagasta, que era um projeto que a Bolívia tinha para exportar gás para a China, sai muito caro e você perde muito gás nessa questão de botijão, tudo mais de caminhão. Porque tem uma cordilheira no caminho. Também tem isso. E lembrando que Antofagasta fazia parte da Bolívia. Da Bolívia. Então, assim, a questão é, se esses 2 países fecham, óbvio, os negócios vão continuar, os contratos estão assinados, estão vigorando, tudo mais. A questão é, se as situações começarem a azedar, tem uma relação estratégica entre esses 2 países. Por quê? Se a Bolívia decidir não vender mais gás para o Brasil, ou o Brasil não decidir mais comprar o gás da Bolívia, a Bolívia não tem para quem vender esse gás. E aí eles perdem uma importante fonte da sua balança comercial. O Brasil, por sua vez, não vai ter onde arrumar um gás tão barato. Porque mesmo com aquela renegociação polêmica do gás rico, alguns anos atrás, o preço que o Brasil paga no gás boliviano é um preço super barato, comparado com, por exemplo, o preço que a Alemanha paga no gás russo. Então, o Brasil não teria onde arranjar esse gás tão barato. E então a matriz energética ficaria ainda mais comprometida e o fornecimento de gás natural para fogão, para aquecedor, tudo mais, também poderia ser afetado. Lembrando que gás também é muito usado na indústria, tá? Eu uso o fogão porque é o seu exemplo cotidiano, mas o uso do seu fogão ainda é pequeno, é peixe pequeno. Então a relação entre Brasil e Bolívia, ela é importante sim, não dá para dizer que a Bolívia é insignificante. Pela fronteira que os países partilham, pela comunidade boliviana no Brasil e por essa questão de uma das commodities mais estratégicas de uma economia contemporânea. Eu estou falando demais, sua vez, Matias. Não, falando em fronteira, né, me chama a atenção que dois governos fronteiriços não se manifestaram em relação ao final do processo de impeachment, mas eu imagino a posição deles, estou falando no caso de Peru e Paraguai, já que o José Serra representou o Brasil na posse do Pedro Paulo Kuczynski, o popular Pepeca, e
Brasil e Peru mantêm relação cordial e ao mesmo passo que o Eládio Loizaga, o chanceler paraguaio, visitou Michel Temer no começo de junho. Então, também devem ser governos que reconhecerão o Michel Temer como presidente do Brasil. Exatamente. Então, o balanço geográfico é mais ou menos esse. Mais considerações sobre Temer, Serra? Então, passo para o próximo e a gente vai, inclusive, já emendar com a Espanha. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia também do último dia 30 de agosto, última terça-feira. Sob impasse, Espanha deve ter terceira eleição geral em menos de um ano. Tem um ditado que diz que não existe espanhol teimoso. Teimoso é quem discute com espanhol. Eu posso fazer essa piada porque eu sou de origem espanhola. Ah, tá. É que nem o Mel Brooks fazendo piada de judeu, então, é isso. Mas, como o nosso querido Leandro avisou que o programa já está longuíssimo e vocês já estarão de saco cheio essa altura do campeonato, vamos aqui acelerar um pouco, porque ele está muito ranzinza, inclusive. Que quem acompanha, inclusive, o blog O Periquitão, o melhor blog sobre Palmeiras, pode ver, inclusive, que ele está ranzinza, porque nos últimos 48 horas ele reclamou do presidente do clube, da camisa do clube, do camisa 10 do clube, do reserva do camisa 10 do clube no mesmo texto, né? Então, assim, ele está muito ranzinza. Apesar do clube que ele torce ser líder do campeonato, né, sem clubismo. Então, voltando aqui, a questão espanhola permanece, né, nossos ouvintes já devem estar de saco cheio de ouvirem sobre a Espanha, porém o que acontece dessa vez é que o PP, o Partido Progressista de centro-direita, o Partido Popular, desculpem, conservador de centro-direita, ele conseguiu um pacto com os Ciudadanos, um partido de direita, porém isso não garante a maioria necessária para formar um governo. O PP tentou seduzir o PSOE, o partido de centro-esquerda, né, é o PT da Espanha, porém o PSOE não se comprometeu e disse que o PP não tem legitimidade para liderar esse processo devido aos escândalos de corrupção envolvidos que o partido está envolvido. E o Podemos já disse que não forma nenhum governo com o PP. Com o PSOE eles podem negociar, com o PP não. E por que eu citei o Podemos naquela hora? Porque o Podemos pode usar isso, inclusive, eventualmente, como uma moeda de barganha. E isso eu digo o reconhecimento ou não do governo Temer. Olha, já que vocês vão reconhecer o governo Temer que a gente não queria, então a gente quer uma fatia maior do bolo para fazer parte do governo. Ou então o contrário. Olha, se vocês não reconhecerem o governo Temer, a gente faz parte do governo. Alguma coisa assim. Especula-se que o rei vai autorizar o líder do PSOE a tentar formar o seu governo e dificilmente ele vai conseguir. E então teríamos a terceira eleição em um ano. Ela possivelmente será no dia 18 de dezembro ou então até mesmo no dia 25 de dezembro, também conhecido como Natal, também conhecido como um dos países mais católicos do mundo, na Espanha. Notícia de ontem, dia 1º de setembro. Universidade dos Estados Unidos vai facilitar a admissão de descendentes de escravos. A Universidade de Georgetown, que em 1838 era liderada, ela foi fundada, era chefiada por padres jesuítas. Em 1838, esses padres venderam 272 escravos para plantações no sul da Louisiana, e o montante que foi arrecadado com essas vendas, que especula-se que hoje seria pouco mais de 3 milhões de dólares, em valores atuais, garantiu a sobrevivência, a continuidade da universidade. Por conta disso, a universidade fez um estudo dizendo que eles calculam que hoje tenham entre 12 e 15 mil descendentes vivos desses escravos negociados pelos jesuítas da faculdade. E esse foi um marco, mas a universidade tinha feito negócios escravocratas antes, inclusive. E para esses descendentes, eles querem atrair esses descendentes para
o seu corpo discente, sendo que a Universidade de Georgetown está entre as 20 melhores universidades dos Estados Unidos e, além disso, a universidade teve um pedido oficial de desculpas e esses alunos terão eventuais, não vou dizer benefícios, vou dizer indenizações, né? Como mensalidades menores, programas de moradia e tudo mais, de adaptação, essas questões. Lembrando que a universidade lá, teoricamente, é privada, né? Mas você tem vários programas sociais. Outra notícia que diz respeito à população afro-americana tem a ver com um boicote do quarterback Colin Kaepernick durante do San Francisco 49ers durante a pré-temporada. Ele que sentou durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos por 2 vezes contra o Green Bay Packers e o Denver Broncos, mas recebeu muito apoio dos veteranos de guerra dos Estados Unidos, que falaram que eles lutaram justamente para que o Colin Kaepernick pudesse protestar da maneira que ele quisesse, e esse protesto dele tem a ver com a opressão dos negros nos Estados Unidos. E esses dias outro jogador também fez isso, não lembro agora o nome dele. É que no caso do Colin Kaepernick ele é mais famoso porque ele liderou os 49ers uma vitória do Super Bowl e tudo mais. Levou a campanha. Levou o Super Bowl, mas perdeu na final, tá certo. Mas você não aprecia muito futebol americano, então você está fingindo aí que fala desse negócio. Mas é uma notícia relevante. Não, sim, e lembrando que o Super Bowl é o maior evento esportivo dos Estados Unidos, o que gira mais dinheiro. Sim. Né? E é um esporte com uma bola oval em que ela pode ir para frente. Isso é sensacional, torna um negócio muito mais dinâmico e emocionante. Bem, o outro esporte que você está falando, você pode chutar a bola para frente também. Por falar em rugby, ouçam Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a África do Sul, que a gente subiu nessa última quarta-feira. Tem armas nucleares, esse é o nosso bait click. Também ontem a Justiça da França suspendeu a proibição do burkini em Nice. Eu já tinha tido algumas medidas de suspensão das proibições, que as cidades costeiras proibiram o burkini. Muito provavelmente teremos uma decisão definitiva da Justiça francesa em outubro. Lembrando que teremos eleições na França. O último programa foi sobre esse assunto, fica a dica para vocês ouvirem. E outra referência muito boa foi a coluna recente do Alexandre Vidal Porto, diplomata, escritor, colunista da Folha, que já tivemos a honra e o privilégio de recebê-lo aqui nos estúdios. E ele escreveu justamente sobre as mulheres islâmicas não terem opção em relação ao burkini. Breaking news! Governo do Uzbequistão confirma a morte do presidente Islam Karimov. Você tá todo pimpão aí, mas antes do programa você tava falando jocosamente dos estão. Dos estão. Entendeu? Como se fosse ali tudo a mesma coisa, né? Mas, enfim, o Islam Karimov morreu em virtude de complicações de um AVC, ele já tinha uma saúde debilitada, já tinha algum tempo, né? Ele morreu agora aos 78 anos, depois de 27 anos no poder no Uzbequistão. Lembrando que o Uzbequistão, assim como os outros estão, né, no linguajar do Matias, esses países da Ásia Central eles são estrategicamente muito importantes por recursos naturais e por sua localização. Eles fazem parte hoje de organizações da Eurásia e da nova Rota da Seda chinesa, né, que é o grande projeto chinês de construir ferrovias que cruzam a Ásia e chegam até a Europa. Então, o que eu quero dizer com isso é que o próximo líder do Uzbequistão terá que ser alguém que agrade tanto a China quanto ao Putin. Se não for alguém que agrade a um dos dois, não vai durar muito no cargo. Tá? O Uzbequistão, para nós, pode parecer algo exótico, mas faz parte ali de um conjunto de países estratégicos para duas das principais potências do mundo hoje, que são China e Rússia. Bem, não temos menino Neymar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, descolorimos nossos cabelos em protesto. Vamos passar para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger. Se uma pessoa ela plageia boa parte do seu TCC, ela não devia ir pra frente, né? Devia continuar na faculdade e fazer o trabalho novamente, né? Estamos falando de quem no Peão Isolado? O Peão Isolado vai pro Penha Neto,
né, que tomou um esporro da Marcele e fez papel de pagar lanche. Entendeu? Fez papel de pagar lanche, sabe? Tomou cuecão a semana inteira e chegou no fim de semana, chamou em casa pra jogar videogame e ficou assistindo o Trump jogar videogame com o controle 1, ainda por cima, pôde escolher o Brasil e o Penha Neto teve que jogar com o México, entendeu? E com o Jorge Campos no gol. Imagino Aí você botava efeito na bola, era gol. Eu imagino que o Carlos Villagrán vai protagonizar o Penha Neto numa possível cinebiografia futuramente. O Carlos Villagrán, que é mais conhecido como? Kiko. Ah, tá. Que é o pagalanche original. E o peão promovido... Peão promovido vai para a Guarda Costeira Italiana, que nessa última semana realizou uma mega operação envolvendo 40 ações de resgate coordenadas que salvou 6.500 pessoas. Tá, são 6.500 pessoas, não são 6.500 migrantes, 6.500 refugiados. Salvou 6.500 pessoas no mar Mediterrâneo nos últimos dias. Com apoio, inclusive, da chamada Operação Sofia, que é coordenada pela Marinha Francesa e por organizações humanitárias, porém o grosso da operação foi da Guarda Costeira e da Marinha Italiana, então fica aí o peão promovido para eles e o nosso reconhecimento do trabalho de salvamento dessas pessoas. Passemos para as dicas culturais. DJ Monster, The Almighty. Sétimo selo. E aí, Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, um dos meus filmes preferidos na minha vida é o filme 21 Gramas, que foi dirigido pelo Alejandro Inarritu, né? É sempre difícil falar o nome dele, que ele daqui a pouco vira Horus Concurso no Oscar de melhor diretor, né, diretor mexicano, mas não é o 21 Gramas que eu quero recomendar, porque a gente falou de Japão, de México, de Estados Unidos e de África, né? Falamos de África também. Então só tem um jeito, a gente citou o Marrocos, né, quando a gente falou da... Então a gente só tem um jeito de unir tudo isso num filme só, que é o filme Babel, que tem o Brad Pitt. Achei que ia ser um disco do El Chan. O Califa tá de olho. Mas é o filme Babel, que tem Brad Pitt e Gael Garcia Bernal. Então muita gente vai ver o filme como um colírio para os olhos, né? Estou objetificando os dois atores. Mas é o filme Babel, que é um belo filme, um baita filme. Só que assim, aviso, tá? Prestem atenção, porque na primeira meia hora ele não faz sentido nenhum, e quando ele termina a sua cabeça explode. Mais ou menos que no 21 Gramas, são um monte de histórias, né, meio desconexas e tal, e aí no fim sua cabeça explode, mas minha dica é essa, o filme Babel. A minha dica, em homenagem ao ator falecido Gene Wilder, na última segunda-feira, é a comédia Banzé no Oeste, que é uma sátira aos westerns e também uma crítica ao racismo em Hollywood. Não é do Mel Brooks esse filme? É a direção do Mel Brooks. Ah, tá. Ele inclusive interpreta um nativo americano. Pensei que você ia falar da Fantástica Fábrica. Não. É muito clichê, né? Virou meme. Eu gosto do Willy Wonka, mas eu prefiro o Wyco Kid, Jim, também conhecido como Jim. Grande papel do Gene Wilder, a minha comédia favorita. Então fica a dica aí, Banzé no Oeste. O título em inglês é Blazing Saddles, de 1974. Felipe, considerações finais? Apenas aquele abraço caloroso a todo mundo que nos ouve e nos tolera. Repetindo aqui o pedido da minha amiga Letícia, se você conhece alguém envolvido direto ou indiretamente no 11 de setembro, alguém que perdeu alguém que estava lá no dia, alguma coisa assim, entre em contato para ajudá-la nessa matéria, e fica aqui o agradecimento. Um abraço caloroso a todo mundo que nos ouve, nos tolera. Recomendem o podcast para os seus amigos, né? Falem, olha, vocês gostam de política internacional, não gostam, quer conhecer, ouve isso daqui. E um abraço, até semana que vem. Aproveitem o feriado e, como diria ET Bilu, busquem conhecimento. E a música de encerramento, o Felipe censurou a minha dica original. Eu nem vou citar qual é, você nem ouse citar qual é, porque senão você perde totalmente o prestígio aqui. Que é bizarro até para os seus padrões. Mas enfim, vou uma dica mais séria.
É a banda Dili All Stars, formada por músicos timorenses e australianos. E a gente vai ouvir a música Liberdade, justamente um dos hinos pela independência do Timor-Leste em relação à Indonésia.